Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de duas categorias geográficas muito importantes para o nosso dia a dia, que é justamente território e lugar. A princípio, nós precisamos lembrar, querido estudante, que à medida que nós, seres humanos, interagimos com a natureza, nós fazemos com que a natureza passe por inúmeras transformações e diante dessas transformações surgem inúmeros conceitos como espaço geográfico, território, lugar, região, assim como inúmeros conceitos geográficos que são importantes para o nosso entendimento enquanto sujeitos da nossa própria história e como agentes de transformação da natureza. Então, nesse primeiro momento, vamos falar de território. Não esqueça que território, é um conceito extremamente importante para nós entendermos inúmeras coisas quando se fala em relação de poder. Não esqueça que território nada mais é que um espaço dominado, perfeito e delimitado por fronteiras, ok? Onde, a partir dessa delimitação de fronteiras, você passa a ter uma posse por relação de poder. Perfeito? E neste contexto, a gente precisa lembrar que pode ser um estado-nação, ok? Pode ser exatamente a sua casa, que é o território pessoal. Pode ser o seu bairro, como seria uma espécie de território daquela comunidade. Pode ser uma simples barraca de venda que você tem na esquina da sua casa. Desde que tenha domínio, seja delimitado e você tenha relação de poder, já é território. Perfeito? Infelizmente também nós temos o território representado pelo tráfico de drogas, um problema social que se torna um problema econômico e um problema político para todos os países. Infelizmente é um problema que acaba crescendo bastante no cenário de todos os países. E para demarcar esse poder paralelo ao poder do Estado, nós temos algumas frases como eles colocam aí, proibido roubar na quebrada, proibido roubar no bairro, fazendo com que, além da paisagem ser poluída visualmente, mas dando um recado para a comunidade que ali alguém tem uma relação de poder, infelizmente. Então, nós sabemos que o território passa a ser um espaço de domínio e, claro, de relações de poder. Nesse contexto, querido estudante, nós temos inúmeros tipos de território. Não esqueça que território está diretamente ligado à ideia de domínio e de poder. Então, nesse contexto, nós temos o território aéreo, ok? Nós temos o território pessoal, que é a nossa casa, o nosso quarto, por exemplo. Nós temos o território político, que é representado por uma nação. Nós temos o território marítimo, ok? Temos o território econômico, assim como o território continental. O território aéreo, se nós formos observar, ele está diretamente relacionado à sua área continental, perfeito? Ou seja, a área da atmosfera, ok? Que sobrepõe ao território, incluindo o território marítimo e incluindo o nível do solo e do mar até 100 km de altitude, de altura. Então, por exemplo, aqui no caso do Brasil, o nosso espaço aéreo é representado por toda essa área do espaço brasileiro e mais essa área nas áreas marítimas, ok? Assim nós teríamos e temos o território aéreo. Já o território marítimo, não esqueça, ele é representado exatamente por uma faixa de águas costeiras que vai até 22 quilômetros a partir do litoral de um determinado estado. E a partir daí nós temos o famoso território marítimo. Neste caso, nós temos o território econômico também. Esse território econômico, se nós formos analisar, é o território das empresas que é o território que as empresas têm para bater as suas próprias metas. E claro, nesse contexto nós temos o território continental, representado por toda a superfície ocupada pela nação e circunscrita naquelas áreas de fronteira. Retomando a área marítima, lembrando que nessa área marítima nós temos exatamente uma faixa de águas costeiras, perfeito, a partir de 22 quilômetros. Tudo bem? Como nós temos a nossa zona econômica exclusiva do Brasil, ok? Já o território das empresas nada mais é que todo o conjunto formado pela empresa naquele determinado espaço. Pode ser qualquer modelo de empresa,
seja ela de grande, pequeno ou médio porte, mas ela é representada por um espaço, então ali representa um território econômico. E o continental é o território em si. Nesse contexto, nós precisamos lembrar também que nós temos um conceito extremamente importante para o nosso entendimento do dia a dia. Não esqueça que esse conceito é o lugar. O lugar nada mais é que aquele espaço vivido por nós, é aquele espaço que nós estamos diariamente nele e constantemente interagimos com ele. Então é um espaço vivido e reconhecido, ok? Onde exatamente nós criamos uma identidade e temos um afeto. Então, para ter lugar, nós vamos ter sentimento, né? Vamos ter familiaridade e afetividade. E, claro, uma situação de pertencimento. É nesse contexto que nós temos alguns tipos de lugares que são importantes para nós. Não esqueça que o lugar, né, ele traz uma essência, ele traz uma identidade que é importante para aquele indivíduo, ok? Quem nunca esteve num determinado local, né, longe da sua casa e sentiu saudade? Por quê? Porque você se identifica com a sua casa, se identifica com o seu quarto, se identifica com a sua família. Então nós temos inúmeros elementos que representam o lugar. Pode ser uma rua, ok? Pode ser uma casa, um bairro, uma cidade, uma escola, uma praça, perfeito? E claro, vários outros espaços representam o lugar. Nós temos, por exemplo, o contexto da questão de uma rua, né? A rua, ela vai dar acesso aos outros lugares. Tranquilo? Extremamente importante para a nossa mobilidade, para as nossas saídas diárias para a escola, para o trabalho, para lazer e outros eventos que nós fazemos no dia a dia. Nós temos um bairro, exemplo aí, né? Na rua, nós temos a Almirante Barroso, rua principal aqui da cidade de Belém, uma delas, né? Nós temos também a questão do bairro. Olha esse bairro, quem nunca ouviu falar do bairro da Cidade Velha? O bairro ele representa uma relação com os vizinhos e amigos do bairro, ok? Nós temos também como lugar a nossa cidade, a cidade de Belém, uma cidade muito importante, uma cidade super tradicional, onde nós temos uma identidade cultural, tranquilo? E claro, nós temos exatamente, né, uma praça representada aí, né, pela praça representando na verdade uma área de lazer e relações interpessoais. Eu coloquei aqui, por exemplo, o coreto da Praça Batista Campo, que é um ponto de encontro, um ponto de lazer, um ponto de geração de renda, porque muitas pessoas sobrevivem dessa paisagem cultural ou pelo menos desse elemento cultural, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Nos encontramos na próxima aula, seguindo sempre na certeza de vencer.